Muito boa noite, gente. Tudo bem, meninas? Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui para falar de bots. E para falar sobre coisas muito legais. Acho que primeiro de tudo, né? Vocês estão bem aí depois do módulo 4? O módulo 4, agora que o curso começa a ficar legal, gente. Agora que é mão na massa, é prática, é desafiar e fazer os nossos neurônios fritarem. Pois é, e hoje estamos aqui para fazer mais uma live para tirar dúvida de vocês e, além disso, falar também sobre o mercado de bots com as nossas tutoras. Pois é, vocês estão bem aí? Boa noite, boa noite. Muito boa noite, estou vendo vários comentários por aqui. Vamos chegando que hoje tem muita coisa para conversar, muita coisa. Eu aposto que vocês têm muitas dúvidas aí sobre o que vocês viram na plataforma hoje, os desafios técnicos de tudo isso, os detalhezinhos de uma letra errada que pode mudar todo o escopo, não é verdade? Então tudo isso é o nosso dia a dia e a gente tem que trabalhar muito com essa resiliência. Bora, vamos, não deu certo, plano B, plano A, plano Z, e a gente vai sair do outro lado, esse é o objetivo. Vamos falar sobre tudo isso hoje e também perguntar para as nossas mentoras como elas entraram para o mercado de bots. Pois é. Por quê? Será que a gente, estudando tudo isso, é tudo muito novo? Dá para a gente entrar mesmo assim dentro desse mercado e aproveitar aí tanta vaga que tem? O pessoal já divulgou vaga lá no grupo, também no Telegram. Então, bem bacana. A nossa live hoje vai ser boa. Boa demais. Mas, como todas as lives, não estarei sozinho por aqui, jamais. Por quê? Teremos as nossas mentoras por aqui. Então, como vocês já sabem, temos pessoas muito famosas participando aqui da nossa live. Primeiramente, nossa primeira live, se você ainda não viu, tínhamos lá a Romanoff. Aí sim. A Viúva Negra participando, direto dos Avengers. Na live de ontem, live 2, tínhamos aqui uma X-Men, a Jean Grey. E hoje, na live de hoje, diretamente do oceano, vem ela, Ariel. Ariel, seja muito bem-vinda, Ariel. Ele não me contou que ia fazer isso, gente. Ele não me contou. Hoje temos aqui a presença da Ariel, diretamente do oceano, junto com o Linguado. O Linguado tá por aí também? O Linguado o Sebastião. Tá aqui. Eu vou mostrar para vocês quem é o meu Linguado. Quem que é o Linguado? É o gatinho. Não. Vão conversando que daqui a pouco eu vou mostrar um Linguado aqui que está sempre junto comigo, me ajudando. Boa, excelente. Pode. Então, bem-vinda, Ariel. Obrigada. Nessa live de hoje. Agora tem segundo nome, Stephanie Ariel. Stephanie Ariel. A criatividade está alta essa semana, né, gente? Pelo amor de Deus. As meninas estão adorando essas piadas. Ai. Beleza, e além da nossa Ariel aqui com a gente hoje, diretamente do mar, temos também a Thalita. E aí, Thalita, bem-vinda. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda também, Thalita. A Thalita tá com uma cara de índia ali, com aquele fone meio customizado, ó. Parece... Monofone. Parece uma índia. Muito bem, minha gente. Bom, vamos conversar primeiro um pouquinho aqui sobre o conteúdo do módulo 4, né, do conteúdo que vocês tiveram acesso hoje. É a parte, acho que mais importante do curso. A gente viu nos 2 primeiros dias a parte aí que envolve mercado, a parte de processo, estratégia. E, gente, esses conteúdos que a gente está compartilhando com vocês é o que a gente usa dentro dos dia a dia do nosso projeto. A gente viu isso nas lives anteriores. Mas toda a estratégia que a gente conversou também no framework é, por exemplo, o que eu uso para fazer consultoria com as empresas. É isso, é aquilo, entende? Então, se eu uso exatamente esse mesmo método, vocês também podem utilizar, que dá super certo e que a gente consegue ter uma visibilidade do processo. Porém, chegamos no dia fatídico de hoje, que é o dia que a gente realmente vai fundo e começa a colocar a mão na massa. Onde a gente vai lá e começa a entender o quê? Que a gente precisa primeiro acessar a plataforma Auto. Muitas pessoas receberam os e-mails e falaram, que negócio é esse e tal? Eu tentei me comunicar com vocês rapidamente ali, para que vocês não se assustem, né? A plataforma que a gente está usando dentro do curso, ela não tem custo nenhum para vocês, porque a gente está em um treinamento. Então, de novo, esse treinamento inteiro, gente, de ponta a ponta, não tem custo nenhum. Zero custo para você. Zero.
Desde a parte da plataforma, desde a parte do treinamento, até a fase expert, zero custo para vocês. Então não se assustem. Muitas pessoas me perguntaram isso também. E a gente começou a parte técnica da coisa. E aí, gente, quem que vai sonhar com uma certa música aí? Quem viu o módulo 4 já sabe o que eu tô falando. Quem de vocês aí, meninas, vão sonhar com uma música? A música que é o melô dos chatbots. A música mais demais de toda a face da Terra. Porque se você conhece essa música, você sabe construir chatbots. Daqui a pouquinho, no final, a gente coloca ela para vocês aqui ficarem felizes também. E fazer spoiler para quem ainda não viu. Mas é isso aí. A parte técnica, gente, é a parte extremamente importante que nem a gente conversou nas outras aulas. Se a gente não entende a parte técnica, a gente não vai saber como construir essas soluções. E aí, muitas pessoas... A galera falando aqui. Socorro, a música do Oi. No finalzinho da live, a gente fecha essa live com essa música hoje para vocês ficarem felizes. Felizes demais. Ai, meu Deus. Me divirto sozinho. Não, pois é. Você não tá sozinho, nessa diversão. Vocês se divertem comigo, gente? Faça essas piadas aqui que eu choro de rir sozinho. Eu não aguento. Ai. É demais. Próximo casting da Praça Nossa, já sabe. Conta comigo. Mas muitas pessoas falaram assim, caramba, nossa, é um negócio difícil, um negócio diferente e tal. Mas, gente, fiquem tranquilas, porque isso é até uma dica que a Steve deu nas últimas lives. Estude, pare, estude de novo, vai e volta, porque isso aos poucos vocês vão assimilando e vai ficando mais tranquilo de se compreender. E aí muitas de vocês devem estar se perguntando, mas será que eu consigo entrar numa vaga para trabalhar com um negócio novo desse que a gente está descobrindo agora? Esse é o tema da live de hoje. Pois é. Por isso temos as nossas mentoras aqui para contar as histórias delas. Isso aí. Bom, Steve, conta pra gente aí, você conta quase toda a live, né? A sua história e tal. Quer dizer, Ariel, desculpe, te confundi com uma pessoa que eu conheço. Ah, tá bom. Chama isso. Mas conta pra gente aí, conte novamente aí pra gente esse insight, esse start que você teve de ir para a área de tecnologia e quando você, por exemplo, entrou dentro da Smark para trabalhar com chatbot, qual foi a sua sensação, seu feeling, até mesmo de olhar para a plataforma Auto, que nem as meninas estão olhando agora pela primeira vez, assim, qual foi o seu feeling de tudo isso? Bom, eu não comecei necessariamente com chatbots dentro da Smark. Eu comecei antes no estágio de desenvolvimento que eu entrei quando eu tinha 28 anos. Eu já entrei velha, né? O pessoal me chamava de tia dentro do estágio, mas era muito divertido, porque eu tinha colegas só de 21 anos. Eu tive um colega que ele era 10 anos, exatamente 10 anos mais novo do que eu. E era um ambiente muito divertido, muito engraçado, porque eles me respeitavam como pessoa profissional, como pessoa humana, querendo aprender, e nunca me trataram de um jeito diferente, assim, eu entrava na onda dos meninos, né, claro, eu fui a primeira aluna, a primeira estagiária técnica da área que eu entrei, e lá, gente, eu aprendi de verdade a programar através de chatbots. A primeira experiência que eu tive com chatbot foi com a plataforma da IBM, com o Watson. Eu fiquei emocionadíssima, que nem vocês comentaram, colocaram aí nos comentários, de ver o primeiro chatbot nascendo, né? Ver a inteligência artificial lá treinando, né? Você está treinando a inteligência artificial, aquela mensagenzinha lá. Fiquei muito emocionada. Não tinha todo esse preparo do processo de desenvolvimento de chatbot que nós criamos no curso, né? Porque eram demos que eu fazia, né? Demonstrações, pequenas demonstrações, e eu também era paga para estudar. Eu achava isso muito estranho. Porque quando a gente começa a trabalhar numa empresa comum, quando eu digo comum, eu digo que não é da área de tecnologia, a gente já começa a meter a mão na massa, já querem experiência prévia. E de repente eu estava dentro de uma empresa que só queria que eu estudasse por um período, até adquirir experiência suficiente para poder contribuir com os projetos. Eu aprendi lógica de programação com chatbots. Meninas, é aquilo, fluxograma,
viu o fluxograma, enxergou, é visual, vai lá, coloca na plataforma, começa a desenvolver aqueles ifs e elses, né, que vocês viram na aula do módulo 4, e de repente vai acontecer um estalo na cabeça de vocês, e vocês vão pensar assim, então é isso. Sabe, se ainda não aconteceu esse estalo, continua estudando, continua indo a fundo nos conteúdos, que daqui a pouco vocês vão pegar esse insight aí, essa ideia do que é a lógica de programação. Então, eu comecei nessa empresa, sendo estagiária na área de desenvolvimento e mexendo no chatbot da IBM Watson, né, o Watson Assistant, que a gente chama. E quando eu entrei na Smarkio, não pensem que foi assim, que eles levaram em consideração a minha experiência prévia. Eles sabiam da minha experiência prévia, mas isso eu precisei fazer uma prova. Eu precisei fazer uma prova com código e tal, envolvendo código, mas aí eu já não entrei como desenvolvedora júnior, né, ou como estagiária. Eu já era uma profissional contratada. Claro, devido a essa experiência prévia, eu não fui contratada como júnior, mas assim, a minha experiência inicial foi zero conhecimento. A primeira oportunidade que eu tive, eu não sabia nem lógica de programação direito. Então, vocês conseguem entrar no mercado de trabalho só de fazer esse curso, essa capacitação já é suficiente para vocês terem um entendimento básico para colocar aí no currículo e bater no peito. Ó, eu completei o curso de desenvolvimento de chatbots oferecido pela Let's Bot, Smark D1. Vocês já vão ter uma grande vantagem na competição, né? Na questão de competitividade de mercado. Tirei meu mudo aqui, desculpe. Mas é isso, galera. Quando eu comecei na área de bots, não tinha nada disso, gente, mastigado e detalhado, zero. O que a gente tinha que fazer? O que eu fiz? Eu tinha um projeto na minha mão, eu tinha que entregar esse projeto. Como que eu faço? A minha resposta era, não sei. O que eu faço? Vou desistir? Jamais, gente. Desistir nunca é opção. Nunca. Zero. Nunca coloque isso como uma opção. E eu vi no grupo algumas pessoas, não tô conseguindo, acho que eu vou desistir. Jamais, não. Porque imagina você na frente do seu cliente, de frente com o cliente, falando assim, ó, o cliente fala, eu quero um chatbot aí que faça lá conexão com o sistema ABC. O seu chatbot faz? Aí você não sabe responder, você fica assim, caraca, ó, cliente, desculpa, eu não sei, eu vou desistir. Isso não existe, não dá pra gente fazer isso. Porque a gente perde oportunidades. E é exatamente isso que a gente quer exercitar aqui com vocês dentro desse treinamento. O treinamento é um ambiente seguro aqui, tá todo mundo em família, em conjunto, todo mundo ajudando, mastigando conteúdos e todos próximos de vocês, para vocês entenderem o quê? Que aqui é o momento de testar. Porque quando você está lá no mercado, vão te cobrar resultado. E se você não está preparada para todas essas novidades como no geral, o que vai acontecer? Você fala assim, caraca, você vai falar, putz, não sei, não consigo, aí você vai ter aquela síndrome do impostor e tudo mais. E exatamente o contrário que a gente quer provar para você aqui. Então, hoje... Bruno, muitas meninas aí comentando sobre a questão da idade, né? Meninas, tem muito recrutador que prefere pessoas mais velhas, que são pessoas que têm um perfil mais decidido daquilo que querem, tem esse comportamento, essas soft skills, né, que eles chamam, mais desenvolvidas, bem elaboradas, principalmente quem trabalha com atendimento ao público, consegue ter essa desenvoltura aí para depois se especializar numa área, para ser treinado para trabalhar com chatbots. A sua experiência prévia é muito importante, então, assim, não se preocupem com a idade, porque essa bagagem aí toda de experiência, ela acaba refletindo no seu salário, acaba refletindo na sua posição dentro da empresa, porque a habilidade técnica você aprende, vocês mesmos estão aprendendo agora, né? Não é nada impossível. Tem certas questões de postura que são muito mais complicadas de treinar uma pessoa para fazer dentro da empresa. Ó, puxar até aqui, ó. Desistir não é opção. É isso aí, gente. Se vocês querem aproveitar todo esse mundo que a gente está vivendo de transformação de carreiras, entrar para essa área nova, desistir jamais é uma opção. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho também. Mas eu tô com uma dúvida aqui, eu quero saber como a Thalita, qual foi a reação da Thalita
a primeira vez que ela entrou para essa área de tecnologia e a primeira vez que ela viu a plataforma Alto. Primeira vez de tudo, assim. Como é que foi, Thalita? Conta pra gente aí. A primeira vez de tudo foi aquilo. O que eu fiz? Por que eu fui inventar isso? Foi um susto, né? Porque eu nunca imaginei que ia entrar para essa área. Eu sequer procurei essa área. Essa é bem a realidade. Eu decidi mudar de área há uns 2 anos, mais ou menos, mas por 20 anos eu trabalhei com comércio exterior. Era isso que eu fazia. E eu ia entrar em letras. Eu queria trabalhar com algo relacionado a letras. E eu só procurava vagas relacionadas a isso. Então apareceu essa vaga de UX Writer na Smartl e está relacionado a letras. Né? Você tem que ter domínio da língua portuguesa, você tem que desenvolver a conversa lá, né? Eu falo que a gente desenvolve o diálogo do bot. Você está ensinando o bot a falar. Né? A gente escreve lá direitinho o que ele vai falar e o dev vai lá e programa. Então eu falo que é como um filho que você está ensinando a falar. Então o que eu vou escrever lá é o que o bot vai falar. Então é muito importante você dominar a língua portuguesa. Então eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era UX Writer e me candidatei, me arrisquei. E eu sempre pensei assim que, na verdade, a gente não tem que atender todos os requisitos de uma vaga. Eu não acho que... Na verdade, eu acho que ninguém consegue atender todos os requisitos de uma vaga. Não dá para você ter 15 anos de experiência com 20 anos, morando 30 anos no exterior, sabe? Falando 5 idiomas. Não dá. Então, o que eu falo? Sempre arrisca. Arrisca, tenta. Tipo, não você tem garantido. Então, que diferença vai fazer? Tenta. E foi o que eu fiz. Eu tentei. E aí, quando deu tudo certo, que eu comecei a trabalhar com isso, eu levei um grande choque, porque eu pensei, pô, não era isso, né? O que eu vou fazer com tecnologia? Por que eu vim trabalhar com isso? E eu fiquei assustada, assim, acho que os meus 2 primeiros meses na empresa, eu fiquei o tempo inteiro pensando, eu vou sair, eu não vou dar conta, não vai dar. Mas aí era o diabinho e o anjinho, né? O diabinho falou, não, sai, você não dá conta disso não. E o anjinho, claro que dá, fica aí. E era tudo ali, tudo isso era medo, né? Medo de não conseguir dar conta, medo de ser a mais velha lá da turma, medo do novo. E quando eu vi o Alto pela primeira vez, eu também fiquei, o que é isso? Por que estão me colocando nisso? Quando me mandaram para a Squad, de um dos maiores clientes da Smart, eu também pensei a mesma coisa. Por quê? O que eu fiz? Mas hoje, eu estou tão satisfeita e tão grata de estar fazendo o que eu estou fazendo, que eu já não consigo lembrar como era antes, sabe? Eu estou apenas 5 meses, mas eu sinto que eu já estou há muito tempo fazendo isso. Porque eu não procurei por essa área. Não procurei, eu queria algo relacionado a letras, que isso está relacionado a letras, mas eu nunca procurei tecnologia. Nunca pensei em nada de chatbot, nunca. E eu tô super feliz com isso, super realizada. Eu não consigo mais me imaginar voltando para comércio exterior, não consigo me imaginar saindo disso. Então assusta sim. Não vou falar que não, vai lá, pessoal, vocês conseguem, é tudo tranquilo, é tudo maravilha. Não, dá medo sim. Mas a gente vai com medo mesmo, né? Porque como colocar aí desistir não é uma opção, né? A gente já passou por tanta coisa, já chegou até aqui, vai desistir agora? Mas assim, eu digo que cada dia eu tô aprendendo uma coisa lá, com esse curso mesmo do Capacita também. As meninas estão falando algumas coisas lá que eu nem conheço. Eu falei, opa, já vou anotando tudo e tô aprendendo algumas coisas. Então, tudo é novo, tudo é um aprendizado e ninguém sabe tudo, né? A gente pode aprender um pouquinho com cada um e a gente também tem um pouquinho para ensinar. É só a gente desencanar, sabe? E deixar levar. É Filosofia de Boteco da Thalita. Eu vou lançar esse livro no final do ano. São filosofias excelentes e profundas. Mas isso aí, a gente desencana com esse negócio de não consigo. Desencana, a gente tá aqui junto, sabe? Tá todo mundo junto. E bora pra cima, bora aprender. Ó, sobre idade aqui, olha que interessante, ó. A Ana comentando, ó. Nunca é tarde para começar algo novo. Meu avô com 90 anos pediu um curso de internet. Hoje ele tem 106 e segue conectado. Caramba, que exemplo, hein? Que exemplo. Muito bom. Olha aqui, ó, outro exemplo aqui, ó. A Tiquinha, tenho 62 anos, vou fazer o curso no meu tempo. Porém, quando terminar, me aposentar, vou trabalhar com vocês. Que legal.
É isso aí mesmo. Gente, tá vendo? Não tem essa. A primeira coisa, questão de idade. O mercado tem muito esse lance da questão da idade, pega bastante coisa, mas a gente tá no mercado novo. Esse mercado novo, poucas pessoas conhecem. Então, independente da sua idade, o que as empresas querem? Resultado. Se você conhece, você gera resultado, as empresas te contratam. Então, gente, isso é natural, fiquem tranquilas. Por isso que hoje nossa live por aqui é para falar sobre esses, eu acho que essas grandes travas, né? Porque quando a gente olha para a plataforma a primeira vez, pode dar uma assustada. Quando a gente olha, começa a criar o nosso bot lá, puta, mas não deu certo, não tá aparecendo aqui e tal, erros que acontecem. Lá no grupo, eu fui respondendo o máximo de perguntas que eu pude, porque eu sabia que ia ter esse gargalo inicial, que é a primeira vez de mexer na plataforma muito nova. E eu fui lá respondendo um monte de coisa, respondendo. Mas chegou um certo momento que as perguntas começaram a se repetir. Eu sei que é muito difícil acompanhar o grupo lá, né? O grupo, gente, nossa, é mensagem pra caramba. Mas pensa que essas mensagens viram histórico, né? Então, de novo, as mesmas perguntas, eu respondendo tudo de novo, mesmas perguntas. E é isso, a gente reflete com o dia a dia de trabalho. Por quê? Se a gente não sabe alguma coisa, a gente vai perguntar para alguém. Por exemplo, eu não consegui responder a pergunta de vocês lá. E aí vocês vão continuar perguntando para mim. E aí, putz, eu não vi a mensagem, passou, talvez. E aí o que vocês fazem? Falam, não, putz, não é para mim isso. Não, jamais. Tem um grupo lá de 2.000 mulheres fazendo exatamente o mesmo processo que vocês. Ou seja, bora se ajudar, levanta a mão, fala, gente, pelo amor de Deus, alguém que já fez isso, me ajuda. Corre atrás. Então você tem que ter o plano A, faz de conta que o plano A aqui sou eu, mas o plano A vai falhar, obviamente, que não dá para responder todo mundo no grupo. Qual que é o plano B de vocês? O plano B, a gente trocar mensagens lá dentro do grupo. Tem as tutoras que elas estão trabalhando no dia a dia, tentando responder vocês também aí no privado e tudo mais. Tem o Marcos lá que está ajudando a gente também com a parte dos acessos. Eu estou respondendo os e-mails e tudo mais, mas, gente, não para. Não para. Esse é o grande lema da coisa. Vai atrás. Tem um plano A, B, C, D, E, F, G. O objetivo é sair do outro lado. Parar jamais. Tem o Marcos e tem o Isaías também, que estão colaborando. O Isaías também está lá ajudando, mandando mensagem. Eles estão olhando, o Isaías estava olhando o bot de vocês para entender o que aconteceu de errado. E muitas mensagens que apareceram lá foram assim: meu bot deu errado. A gente não sabe o que aconteceu com o seu bot. Então, assim, coloca mais detalhes, explica um pouco melhor. Isso é natural. Isso é a mesma coisa que acontece no processo de QA. Muito legal, Bruno, você ter comentado isso, porque eu também respondi várias mensagens, entrei no bot de vocês para olhar, tem muitas meninas ali que colocaram só o nó de bem-vindo. Meninas, prossigam o curso. Vamos lá, a gente está olhando vocês, está olhando o que vocês estão fazendo. Uma das meninas veio no privado falar para mim qual era o problema, e aí eu pedi para ela, explica para mim detalhadamente qual é o seu problema. E ela me mandou um áudio, e no segundo áudio ela já me mandou dizendo, eu resolvi o problema. Por que ela isso acontece sempre. Por causa de uma técnica que a gente utiliza na área de desenvolvimento, que é o debug com um pato de borracha. E aí, quando eu estava falando sobre o meu linguado morreu, né? Meu gato comeu. Aí eu resolvi pegar um pato de borracha. Gente, esse pato ouve as minhas dificuldades na área de desenvolvimento todos os dias. Quando eu estou travada para resolver uma situação de desenvolvimento, algum código que o meu bot não está respondendo do jeito que eu gostaria, eu chego para o Pato e falo, Pato, o negócio é o seguinte, Pato, o meu start não está funcionando. O que será que eu deixei passar no programa do Bruno, do curso do Bruno? Será que o meu start está escrito errado, está no nó errado? O que eu posso fazer? Vamos procurar junto, Pato? E começa a conversar com o Pato. Se alguém achar que você é louca, tá tudo certo. Você vai conseguir resolver. Pensa que eu fui o pato de borracha de uma das meninas que me perguntou lá no Telegram. Ela simplesmente desabafou comigo o problema que ela estava tendo e resolveu. É uma técnica de debug mesmo, de encontrar erros, né, na nossa lógica. É uma técnica de verdade. Eu estou mostrando para vocês meu pato real aqui. Então, conversem com vocês mesmos, conversem com qualquer coisa, qualquer objeto que vocês tenham ao redor. E expliquem o problema que vocês estão tendo. De repente, vai vir a solução. É muito... Quantas vezes no cotidiano, no nosso próprio cotidiano, isso acontece?
Ah, onde é que eu deixei? Aí começa a voltar todo o processo. Onde é que eu deixei a carteira? Volta todo o processo. De repente, se você tira isso da sua cabeça, que expõe, coloca para fora, as coisas começam a fazer muito mais sentido. E isso não só para desenvolvimento, tá? Para a vida. Às vezes a gente está com tanta coisa acumulada, tanto pensamento acumulado. Pega o papel, começa a escrever, começa a se expressar. Para isso que a gente paga psicólogo, terapeuta. Né? Para tirar os nossos problemas, as nossas ansiedades da cabeça, colocar para fora, entender de forma lógica o que está acontecendo, de forma racional. E programar é racional. É puro racional. Então, isso me lembrou, Steve, a primeira vez que eu entrei na área de tecnologia, meu primeiro emprego, foi assim, vou contar a história para vocês rapidinho. Toda história começa com certa vez. E eu com aquela voz impostada de locutor de rádio, né? Então, certa vez, eu estava trabalhando, primeiramente eu fiz a faculdade de tecnologia e depois eu entrei num estágio. Esse estágio, beleza, trabalhei, mas eu tinha um sonho. E este sonho era trabalhar numa empresa chamada Accenture. Uma consultoria multinacional, gigantesca, e que tinha um nome gigante no mercado, esse era o meu sonho. E uma amiga minha entrou na Accenture. E aí, minha percepção foi o seguinte, meu Deus, a minha amiga virou uma deusa. Eu falava assim, meu Deus, você conseguiu. E zoava, ela abraçava, você é demais, sabe? Ficava brincando assim com ela. E, de repente, certa vez, recebi uma ligação. Olá, tudo bem? Aqui é tal pessoa da Accenture. Eu fiquei assim, caraca, meu Deus do céu. E agora a hora, meu Deus, tremendo na base. Falei, meu, tem que dar certo, tem que dar certo. Fui lá, conversei com ela, fiz os processos seletivos e tudo mais, entrei, enfim, passei por um processo seletivo gigante e entrei no projeto. Primeiro projeto, era para trabalhar num projeto internacional. Meu inglês, como é que era? Era inglês de escola, né, gente? Falei, vamos? Ah, vamos, né, lógico. E aí, primeiro dia eu tinha que falar com um cliente em inglês, e ele era indiano ainda. E aí fica bem mais difícil, né, da gente conseguir se comunicar com o indiano. Então, gente, foi um frio na barriga, foi uma coisa maluca e tudo mais. E aí a gente fazia scripts de automação, assim como a Bruna comentou lá, a parte de qualidade, eu trabalhava com isso. E aí chegava um certo momento que eu empacava. E aí eu virava pro meu líder lá, que era um cara muito ninja, ele manjava muito, 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 muito. Virava pra ele assim, cara, chamava Bruno também. E ele faz aniversário no mesmo dia que eu ainda, olha que coincidência, né? Falou, Bruno Machado. Ô, Bruno, cara, eu tô com um problema aqui, você pode me ajudar? Ele tava lá trabalhando. Ele falou assim, dá só um minutinho aí. E continuava lá. E eu falava, tá bom, né? Eu ficava lá esperando e ficava tentando. Aí passava uns 10 minutinhos assim, ele nem me falava nada, tal. Nas primeiras vezes eu falava, e aí? Fala aí. Ele, não, já resolvi. Eu virava pra ele, não, consegui resolver. Pô, beleza. Aí depois, mesma coisa. Pô, Bruno, pode falar um pouquinho aí, cara? Tô com um problema aqui. Ele, não, só um minutinho. Às vezes ele não tava fazendo nada. Ele falava assim, não, só um minutinho. E continuava lá. E esqueci até, sabe, depois. Por quê? Porque e depois ele contou isso. Ele falava assim, sabe se um minutinho que eu peço pra você aí? Cara, não é porque eu tô ocupado fazendo alguma coisa. É porque você sabe a resposta. Então, continua tentando. Ele fazia exatamente isso que a Steve falou. Então, ele era basicamente o pato de borracha e eu ficava me refletindo comigo mesmo e tentando, plano A, B, C, D, E e tal, até conseguir resolver sozinho. Quantas mensagens eu não vi assim hoje também? é muito comum, isso vai se tornar muito comum na vida de vocês. Vocês vão ter que se acostumar, porque é assim mesmo. E aí, quando vocês se acostumam, vocês começam a ficar mais tranquilas, essa ansiedade de não estar conseguindo fazer, vocês começam a relaxar, porque vocês sabem que vocês vão resolver. Daqui a 3 minutos, 4 minutos, refletindo, falando com o pato, de qualquer forma, a solução vai vir no seu pensamento, porque você já sabe o que tem que fazer. É muito libertador quando isso acontece. Vai acontecer uma, duas, três. Quando você se acostumar, putz, tá, travei. Peraí, deixa eu levantar, deixa eu pegar uma água. Pronto. Eu até esqueci que ia falar aqui, mas eu tinha visto um comentário aqui, meu marido é meu pato. Excelente. Ju, beijo. Mas, Thalita, conta pra gente aí, quando você trava em alguma coisa, o que você faz? Respiro fundo, porque muitas vezes a gente esquece de respirar, né? A gente fica tão nervosa e paro, respiro fundo. E eu faço isso, eu olho de novo,
eu olho de novo 2, 3, 4 vezes para ver onde eu estou errando. E eu tento me acalmar, né? Porque a gente acaba ficando muito nervosa e a gente nervosa, a gente não enxerga o erro, né? Não vê o problema. E eu acabo pedindo mesmo ajuda quando não dá, né? Quando eu não estou vendo onde está a solução, mas normalmente eu me acalmo, eu bebo um copo d'água, eu coloco uma música, porque eu funciono à base de música. Se não tiver uma música lá o dia inteiro, eu não consigo nem desenhar o meu fluxo. E aí normalmente assim, eu acabo eu mesmo entendendo, foi ali, cabeçuda, como é que eu não vi isso antes, sabe? Mas a gente tem que parar e respirar e olhar de novo e tentar enxergar com outros olhos, porque às vezes está lá na nossa cara, né? E a gente começa a ficar tão tenso e não enxerga. Sim, exatamente. E tem, eu acho que um outro ponto, né? Que vocês têm acesso ao curso. O curso está lá explicando passo a passo, passo a passo, passo a passo. Se você fez e não deu certo, bom, a gente comodamente vai fazer o quê? Putz, se não deu certo, eu vou mandar mensagem no grupo. Ô, tô com um problema aqui. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Espera, né? Alguém ajudar. Mas a ajuda não vai chegar prontamente. Isso é o dia a dia, gente. Não é questão de curso e tudo mais. É o dia a dia, assim. Vocês vão passar por desafios no dia a dia que são extremamente mais amplos do que a gente está vendo no curso. E é só o começo que a gente está vendo no curso, hein? E esses E desafios... muito importante, Bruno, falar... Desculpa. É muito importante falar, assim, que não é porque a gente não tem tempo para ajudar, é porque faz parte do processo de aprendizagem. Quando a gente estava comentando, né, sobre aprender a aprender, que a gente aprende errado, é isso, Sim. é o processo de aprendizagem todo completinho ali, que nós estamos instruindo vocês para aprender de verdade, né? Não simplesmente fazer um copy-paste ali, copia e cola o código. Copiar e colar, você não aprende nada, você não exercitou. Então, assim, eu vi várias mensagens assim, por exemplo, tô com um problema aqui, meu bot de repente parou de falar em determinado ponto. Olha que oportunidade de você fazer a curadoria do seu próprio bot. A gente não falou tanto de curadoria, né, de qualidade. É isso que você vai pegar no dia a dia. Vai pegar um bot que de repente parou de funcionar. Mas como que faz esse bot voltar a funcionar? Bom, você construiu esse bot, logicamente que é novo, tudo novo, mas vocês têm lá um roteiro que é a própria aula. Então revisa a aula de novo, analisa detalhe do detalhe das coisas. Compara o que você está vendo na aula com o que você está construindo. Então faz de novo, revisita de novo, exercita, e aí você vai ficar muito brava. Eu fico bravo quando acontece problema, né, gente? Eu xingo pra caramba. E aí, quando você descobre e resolve, gente, é uma sensação que você xinga também, sabe? Você xinga quando dá ruim, quando dá bom, você xinga também. É aquela sensação, eu odeio programar, eu odeio programar, eu odeio programar. Encontrei o bug, encontrei o erro, vou corrigir. Eu amo programar. Aí você volta a amar o que você faz. É uma relação de amor e ódio, né? Mas é muito legal se desafiar, né? É uma profissão, a nossa profissão, ela te desafia a todo instante. Tem que se acostumar com o desafio, não adianta. Por isso Tudo que no novidade. treinamento tem um monte de desafio para vocês, gente. A maior parte dos desafios eu não resisto, eu começo a explicar como é que faz tudo. Mas tem grandes desafios ainda por vir. Amanhã tem um grande desafio para vocês. E tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer, porque a gente está simulando o mundo real. E esse treinamento é um processo de contratação também, né, gente? No final, vocês vão ter a oportunidade de fazer orientação de carreira com o pessoal da Smark, tem as vagas que a Smark já abriu, tem as vagas que a Smark vão trazer junto com os clientes da própria Smark. Então, esse banco de profissionais que a gente vai ter aqui nesse final do curso inteiro, da fase Expert, o pessoal da Smark vai ficar incessantemente conversando com os próprios clientes da Smark para falar assim, gente, a gente tem profissional fera aqui na nossa plataforma, quer contratar? Quer contratar? Tá precisando aí? Esse projeto aqui precisa de gente, quer contratar? Eu tenho uma indicação para você. É isso que vai acontecer. Então a gente quer que você chegue lá na frente e não tome sustos, né? Então é isso, tem que ir para cima, tem que correr atrás, fazer acontecer, pergunta para um, para outro. Galera do grupo, meninas que conseguiram, compartilhe o conhecimento, ajude as demais. E bora fazer acontecer, gente. Desafios. Para vocês verem como vocês não estão tão distantes assim da Smark, o Marcos, que está aí ajudando vocês no Telegram, é um dos criadores do Alto, é um dos pais do Alto. Essa plataforma exclusiva da Smark, né? Ele está lá auxiliando vocês com o atendimento, né? Tá solucionando bugs também, os acessos das meninas.
tá aí, tá ali junto com a gente nesse projeto, né? Para vocês verem a importância que nós damos para a capacitação e para desmistificar essa ideia de que trabalhar com bots não é para qualquer um. Gente, tá disponível aí a plataforma, estudem bastante, aproveitem essa oportunidade. Olha só que legal a mensagem da Audileia. Meu pato acabou de me responder. Minha mensagem do bot acabou de aparecer aí, ó. Tá vendo? Resolveu sozinha. É, muito bom. Quer ver outra técnica que eu uso aqui? Eu deixei separado. Eu uso o método Pomodoro para focar. Demais. O método Compartilhar no Pomodoro grupo lá também. funciona assim, você cria... Tem aplicativo, né? Mas eu sou meio old school. Quem é da tecnologia gosta de ser old school, né? Eu tenho o meu Pomodoro, que é um ovo de cozinha. Eu coloco ele para rodar por 20 minutos e fico focada. 20 minutos na tarefa que eu tenho que concluir. Ele despertou, como a gente está trabalhando de casa, eu levanto, coloco a roupa na máquina de lavar, me estico, pego um copo d'água, trago de volta para o computador, volto, mais 20 minutos. Aí vou lá, foco de novo. Vocês vão ver que quando vocês voltam, a memória que vocês tinham no primeiro momento, ela se solidifica nesses 5 minutos que vocês utilizam uma memória mais difusa, né? Porque vocês estão distraídos com outras coisas. Vocês volta para a memória focada. Aí fica mais 20 minutos. Despertou, eu já saio, levanto. E outra questão da qualidade de vida, né? Porque você precisa se levantar a cada 30 minutos, ficar muito tempo sentado não faz bem para a saúde, né? Teve uma das meninas trabalha com dança e falou comigo no LinkedIn, me explicando a carreira dela, né? Porque eu questiono muitas meninas no LinkedIn sobre a história de vida delas. E aí ela me contou que trabalha com dança, eu falei para ela, olha só a importância do seu relacionamento com o seu próprio corpo, vai facilitar muito para entrar numa área de tecnologia na qual a gente fica muito tempo parado, muito tempo sentada na frente do computador, né? É muito importante esse equilíbrio, por isso que a gente reforça tanto essa questão. Fica focado, estuda, mas levanta, sai, se distrai, vai fazer outra coisa. E a cada 4 sessões, eu fico 20 minutinhos parada. Aí eu vou para frente da televisão, vou dar alguma volta, passo no supermercado. Às vezes a gente faz umas coisas que acho que demora muito tempo, né? A gente demora, sei lá, 15 minutos no máximo lavando uma louça, por exemplo. Eu uso esse tempo de descanso para fazer atividades que não demandem nenhum esforço mental. Isso é excelente. Excelente. Eu, às vezes, tomo banho. Quando minha mente está cansada, eu vou tomar banho. É meio doido, né? É bom também. Bom para aliviar, ficar sentindo a água, né, no ombro. E eu tenho uma pranchinha de equilíbrio, porque a meta é virar surfista. A gente vai falar com a Renata aí depois das próximas lives. Surfista, a gente vai pedir dicas de surf para ela. Além de dicas de bot. E aí eu tenho uma pranchinha aqui de equilíbrio, eu fico lá às vezes, depois volta. Pá, mas precisa, né? Mas eu tô curioso aqui, gente. Hoje vocês aí entraram em contato com a plataforma, que é uma parte mais técnica, não envolve programação, mas é técnico, a gente tem que pensar algumas coisas. E vocês também entraram em contato com o tema que é a lógica, né? A lógica condicional, como a gente cria os fluxos, as condições dentro desses fluxos. Como é que foi isso para vocês aí? Coloca nos comentários para a gente saber. E ao mesmo tempo vou perguntar para a Thalita. Thalita, diz aí para a gente, como que foi esse exercício de entender a lógica para criar fluxos de conversa? Como foi esse processo para você? Sinceramente, essa parte de criar os fluxos para conversa não foi tão assustador, né? Porque aí é a parte que eu entendo, é escrever, é a língua portuguesa, é conversar, né? O mais difícil mesmo era para mim foi entender a regra do negócio do cliente. Isso sabe, quando eu pensava que eu estava entendendo, era uma outra coisa. Mas essa criação, esse desenvolvimento, eu senti que eu sempre tive uma liberdade para criar, desenvolver mesmo, porque UX Writer acho que tem muito a ver com a criatividade, sabe? E eu sou muito grata que na Squad que eu estou, eu tenho essa liberdade, eu posso desenhar, e tudo bem que muitas vezes quando eu chego lá na frente, eu falo, não, isso aí não vai rolar, corta, né? Você tá delirando demais, você tá sonhando muito.
mas a gente pode expor, a gente pode apresentar as ideias. Então, assim, eu acho que essa parte de desenhar o fluxo, ela não é assustadora como muitos pensam. O fluxo a gente aprende na escola, a gente aprende na faculdade também, e a gente vai pegando as manhas no dia a dia, porque cada plataforma tem o seu jeitinho. Eu comecei a trabalhar em uma plataforma, depois mudou, aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei mexer nessa plataforma, e cada uma tem um jeitinho de criar o fluxo, mas as regras são praticamente a mesma. Você tem que entender o cliente, entender o que ele quer, e desenvolver aquela conversa de acordo com isso. E usar muito a empatia, você tem que considerar o que o usuário vai viver ali, né? Que afinal de contas é o que a gente faz, é a experiência do usuário. Então é se colocar sempre do outro lado. Tipo, se eu entrar aqui nesse WhatsApp e pedir uma fatura e o bot ficar lá me mandando outra coisa, eu vou gostar? Não, eu não vou gostar. A gente nunca gosta quando a gente está conversando lá com o bot e ele está enrolando e não está me atendendo. Então a ideia é essa, é a gente pensar, como UX Writer, a gente tem que pensar muito no usuário, entender qual a necessidade dele e usar a criatividade, apresentar suas ideias e mostrar para o cliente. Então, basicamente, assim, o que eu faço todos os dias é pensar muito. Eu passo o dia pensando e pesquisando muito. Eu leio muitas das conversas que rolam com o cliente que a gente atende, vendo como que ele se desenvolve no WhatsApp, que é o produto que a gente atende, para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode oferecer de novidade ali. Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito, porque eu posso ter essa liberdade de usar minha criatividade, de trabalhar muito a língua portuguesa, e sem apresentar, a gente pode apresentar muita linguagem coloquial, sabe? Eu não tenho que usar uma coisa muito formal, tipo prezado, cliente, favor, nada disso. A gente já usa o emoji, sabe? Usa essas coisas divertidinhas, então não é tão assustador como a gente pensa, como o pessoal pensa do outro lado. Eu pensava que era assim, tipo, eu achava que não ia conseguir. Então, dá para seguir tranquilo, sabe? Dá para a gente usar, dá para ser bem sentimental sendo UX Writer, dá para a gente usar a criatividade e a empatia. Porque mora a conexão aí, né? Se a gente não conecta com o nosso usuário lá na ponta, ferrou, né? A missão do bot não foi cumprida. A experiência não foi cumprida, né? Sim, e eu não sei se... Ô, Thalita, acontece com você também, assim, eu fico... Quando eu começo a escrever, por exemplo, um e-mail, ou talvez alguma mensagem que a gente vai colocar no Telegram lá. Às vezes, eu tô escrevendo tão rápido, tem tanta mensagem acontecendo que eu nem paro muito para rever e tal. Mas acontece assim comigo, eu fico para escrever um e-mail, eu escrevo um e-mail, aí leio o e-mail e fico pensando assim, como será que a pessoa que vai ler esse e-mail vai entender o e-mail? Aí eu reviso, penso, mudo de novo, e de novo. Eu demoro, muito tempo para mandar um e-mail, sabe? O tempo todo. Às vezes um fluxo super simples, né, que parece ser super, super simples, eu fico um dia todo, porque eu fico lá pensando em todas as possibilidades, se o cliente pode entender que eu estou apresentando A, se o cliente vai entender se é B, C ou D. Se ele está entendendo que é B, C ou D, então está errado. E se eu estou apresentando A, ele tem que entender que é o A. Então eu passo o dia inteiro assim na tela. É tipo admirar uma obra de arte no museu, sabe? Você fica o dia inteiro assim no fluxo, olhando e vai lá desenhando. Então, tem que ter muito raciocínio, tem que pensar muito o dia inteiro. Isso mostra a importância do quê? De humanizar o nosso bot, né? É uma das aulas que a gente falou lá. Lá no finalzinho do módulo tem uma aula que fala exatamente sobre isso. A gente não está criando um robô, quer dizer, a gente está criando. Mas esse robô, ele tem que ter um comportamento humanizado, né? Senão, quem gosta de conversar com um robô ruim, né? Um robô que seja robotizado? Não dá. Então, humanizar o bot é importante. E outra coisa importante, contem para mim aí, meninas, digo mentoras, qual que é a importância da documentação no projeto aí de vocês? De documentar um fluxo conversacional? Extremamente importante. Primeiro que a árvore que a Thalita desenvolve, ela é o documento oficial do projeto, né? Ela tem que estar refletindo exatamente como o projeto foi construído. E, além disso, nós precisamos ter documentadas as regras de negócio para que outras pessoas também venham dar suporte para esse software, porque uma das coisas que eu aprendi com um grande mentor
na minha primeira experiência, o Agostinho Vilela, é que software a gente não finaliza, né? A gente abandona. Ou você abandona, ou alguém vai seguir dando suporte para esse software, né? Para esse sistema. No caso, software, eu me refiro ao chatbot. As pessoas têm que saber como lidar com ele. Assim que você sai do projeto, você precisa deixar tudo muito explicadinho. A maioria das empresas de tecnologia que quebram, elas quebram por não ter uma boa documentação. Para vocês verem a importância de ter uma boa documentação. Porque senão fica tudo bagunçado. Pensa que o ambiente do seu trabalho, ele não é mais apenas físico, ele é um ambiente virtual. E assim como o ambiente físico precisa estar organizado para que você trabalhe nele, o seu código precisa estar organizado e ele precisa estar legível e, além de tudo, documentado, tudo explicadinho, o que aquela função faz, para que ela serve, onde vai ser utilizada, tudo bonitinho. Primeiro que você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe, e segundo que todo mundo tem que ter domínio. Então, qualquer pessoa nova que entra na sua equipe precisa ter o domínio do projeto para poder colocar ele adiante. Essas são as minhas impressões sobre boas documentações, né? Tem que tirar um tempinho para fazer a documentação. E um bom fluxo, só um adendo, é que um bom fluxo é que o UX Writer entende, que o Dev entende, que o QA entende, que fique claro, sabe? Eu acho que a gente não precisa fazer muito frufru, inventar, sabe? Enfeitar demais. Ele tem que ser claro, a ideia é essa, para ficar de boa compreensão para todos, principalmente para quem não é UX Writer. Porque, como a Steve falou, é um documento e é o que vai apresentar para todos. Então, ele tem que ficar de fácil entendimento para todos da squad, da equipe. Mesmo que não seja o UX Writer, principalmente quem não é UX Writer. O Dev, o QA, e todo mundo tem que conseguir entender o fluxo, tem que ficar questionando, sabe? O que você quer dizer com aquele desenho? O que você quer dizer com aquela setinha? Então, acho que se você conseguiu desenhar e todo mundo conseguiu entender, então você fez seu trabalho direito. Muito bom. Puxa, até uma perguntinha aqui, ó, da Cibele, sobre como realizar a humanização, como escrever. Dá umas dicas pra gente aí, Thalita. A Thalita até comentou, né, de colocar emoji, palavras coloquiais, assim, não coloquiais. Sim, considerar muito como você gostaria que aquela conversa fosse com você. Eu sempre penso isso, tipo, como que eu gostaria que esse bot falasse comigo? E eu considero também, por exemplo, meu pai, que é idoso, tipo, meu pai conseguiria usar esse WhatsApp, ele iria entender essas coisas? Então, é sempre pensar em todas as possibilidades do usuário. O jovem, o de mais idade, sabe? O que não conhece o produto, que fique claro para todo mundo. E tentar usar o que está todo mundo usando agora. Se é o WhatsApp, então usa o emoji. Mas sempre, claro, sem fugir das regras de negócio do cliente. Tem cliente que não gosta que você use o emoji. Então, você não vai fazer isso. Mas a ideia é sempre atender usando muito empatia, pensando em todos os usuários, independente da idade. Ele tem que atender do jovem ao mais idoso, para que todos consigam utilizar. Porque hoje em dia o WhatsApp é fácil para todo mundo que é jovem, mas muito idoso tem dificuldade de usar o WhatsApp, tem dificuldade de usar um aplicativo. Então, a ideia é que eles não tenham essa dificuldade, que a gente fique claro, que eles sintam que estão conversando com o humano mesmo. Então, escrevam, vai parecer meio clichê, mas escrevam com o coração, como se vocês estivessem realmente tratando um conhecido seu, alguém da sua família, que aí vai fluir. Mais uma vez, filosofias de boteco. A gente tem que anotar essas frases, gente, para colocar, sabe aquelas imagens assim, ó, que tem a foto da pessoa e a frase, a citação, colocar a foto da Thalita assim, ó, e a citação dela. Material para o LinkedIn. Aí, ó. Excelente. E falando de LinkedIn, pô, a Ariel aqui trouxe pra gente uma boa lembrança, né? Como é que tá o LinkedIn de vocês? Vocês estão compartilhando os conhecimentos de vocês por lá? Tudo que vocês estão aprendendo neste mundo novo dos bots? Eu estou usando uma estratégia muito boa, Bruno. Qual? Algumas meninas me marcam e eu não curto. Aí eu deixo passar uns 2, 3 dias, vou lá e volto e curto. Porque aí volta a aparecer na linha do tempo das outras pessoas. Olha só, tá vendo? A nossa primeira live a gente falou muito de LinkedIn, mas a gente tem aqui uma especialista em LinkedIn também, em marketing digital. Ariel.
A pequena sereia. Mas é isso aí, gente. Como é que tá o LinkedIn? Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Acho que não chegou ainda muitos aqui. Ainda não, sim. Beleza. O mais importante, gente, vocês compartilhem o dia a dia de vocês. Vocês estão estudando tudo isso, tanto aprendizado novo, faça reflexões no LinkedIn. O LinkedIn não é igual ao Instagram, tá? Que você posta uma foto e acabou. Não, o LinkedIn, assim, você tem que postar conteúdo, tem que postar suas percepções sobre isso. Por exemplo, essa live que a gente está aqui, ó. A gente está falando sobre tanta coisa, tantas dicas, sobre você não desistir jamais, procurar plano A, B, C, humanização, documentação. O que você aprendeu nessa live? Tira um print dessa live aqui, ó, coloca lá no LinkedIn. Galera, nessa live eu descobri que para trabalhar com bot, a gente tem que documentar o negócio. Tem que documentar bem pra caramba. Problemas vão acontecer? Sempre. O que eu faço quando o problema acontecer? Plano A, B, C, D é desistir jamais. Bora aprender esse negócio e tá aqui meu bot. O bot de vocês já tá aí, já, né? Falando já. Coloca um print do bot, faz um videozinho desse bot. Eu vou estimular vocês a partir de amanhã, depois de amanhã, na verdade, o conteúdo de depois de amanhã, para vocês publicarem o bot de vocês no LinkedIn, gente. Mostre para o mundo que vocês estão construindo. Poucas pessoas conhecem. Vocês são privilegiadas por estar aqui. Falando nisso, amanhã, ó, tem uma pergunta aqui da Fabiana Xavier, vê se você consegue resgatar, Bruno. Vai lendo aí enquanto eu acho. Ela pergunta aqui, esses desafios são válidos para usarmos como portfólio? Portfólio, a gente vai falar muito sobre o portfólio na live de amanhã, hein? Isso aí. Não achei Exatamente. Aqui. Tem muitas mensagens, mas sim, esse mercado que a gente está é um mercado novo. Muitas pessoas que eu vi no grupo estão preocupadas com certificado. Gente, certificado não certifica nada. Certificado é realmente colocar no LinkedIn, falar assim, eu participei de um curso, tal. Mas o certificado por si só não representa nada. O que representa para a gente? O resultado. É isso que a área de tecnologia quer e busca. Pessoas que geram resultado. Se você tem 10 certificados e você não gera resultado nenhum, esquece que você não tem mercado. Você pode ser até contratado, mas na prática, quando verem que você não consegue entregar resultado, esquece. Você não anda na carreira e tudo mais. O mais importante é o resultado. Então, por isso, tudo que vocês construírem vira portfólio. O que é o portfólio? A gente vai conversar muito sobre o portfólio amanhã. Mas o portfólio é mostrar que você sabe fazer. É isso. O bot que vocês estão construindo, amanhã começa o desafio real. Hoje é só para vocês entenderem a lógica da plataforma. Mas amanhã vai ser um desafio para todas vocês seguirem o mesmo processo. E ainda vocês podem colocar a criatividade de vocês ali no meio também. Detalhes, hashtag, spoiler de amanhã. Mas documente isso. Escreva um artigo no LinkedIn falando, gente, construí meu primeiro bot. Olha a experiência, como é que foi. Foi assim, quebrei a cabeça nessa parte. Chegou uma hora lá que deu ruim, que eu fiquei perdida. Nossa, depois eu vi lá na live que a Ariel usa a técnica Pomodoro. E aí eu fui ver o que era esse negócio de técnica Pomodoro. Beleza. Apliquei e não é que funciona mesmo? Escreve isso, compartilhe as visões de vocês. Que isso, gente... eu até cheguei a ver alguém que postou no grupo uma reflexão, um post de uma pessoa falando assim, muita gente fala que LinkedIn é igual a arrumar emprego. E é mentira. E eu concordo 100%, gente. O LinkedIn não vai te dar emprego, mas o LinkedIn vai te abrir portas, vai te dar visibilidade. E o emprego pode ser a consequência de tudo isso. Ó, frase também de boteco essa, hein? Mandei bem. Hashtag frase de boteco. Hoje à tarde, eu inclusive auxiliei uma colega minha de trabalho que estava receosa em postar uma indignação, com uma situação pessoal, profissional que ela passou. E aí eu falei para ela, posta no LinkedIn. E ela foi toda insegura e postou. Sabe, criou coragem, foi lá e postou. Mas assim, pensa, uma colega de trabalho que não está em transição de carreira, não está desempregada, pensem que essa insegurança, ela persegue todas as pessoas. A questão é a gente buscar esse combustível que falta para poder ir lá e fazer. E vocês estão maravilhosas no LinkedIn. Nossa, eu fico muito feliz. Todas as postagens que eu vejo só sobre o curso. Parabéns. Eu também abro o feed lá só sobre o curso, falando, aprendi isso, aprendi aquilo.
Gente, o engajamento de vocês, sem brincadeira, a gente tem 333 mulheres aqui nessa live hoje. É um engajamento surreal, ao vivo, 333 mulheres falando sobre um assunto extremamente novo, sobre inovação, sobre disrupção, sobre superar os próprios limites, as próprias travas que a gente tem. Vocês estão extremamente de parabéns, isso é surreal o engajamento. O nosso grupo Telegram pegando fogo, gente, mensagem a rodo, vocês conversando, trocando. Então, se vocês estão inseguras, sintam-se, acho que como, antes mesmo de terminar o curso, como missão cumprida, porque vocês estão dando show aqui dentro, gente. Show, show, show. Parabéns para todas vocês. E uma dica importante do LinkedIn. Nunca fale mal de uma empresa no LinkedIn. Fale mal sobre a situação, mas nunca exponha a empresa. Por exemplo, nossa, tive problema com a TIM aqui, eu tenho o celular da TIM, tive problema com a TIM, aí eu vou lá e escrevo um artigo reclamando e tudo mais, tudo mais. O que acontece? A TIM, alguém que trabalha na TIM, tá no LinkedIn, e ele fala assim, caramba, nossa, essa pessoa aqui conhece sobre esse sistema de chatbot, a gente tá precisando contratar gente, talvez eu vou mandar uma mensagem para ela. E ela vê que você tá metendo pau, o que ela vai fazer? Eu falei, ixi, vou contratar não. Porque não faz sentido. Então, LinkedIn não é Twitter, tá, gente? LinkedIn não é Twitter. E nem Instagram. Eu escrevi uma vez uma reclamação de uma empresa sobre a maneira com a qual eles me entrevistaram. Eu falei sobre como eu me senti. Eu não falei sobre a empresa. Falei sobre como eu me senti na hora do recrutamento. Se quiserem usar como exemplo lá, para evitar esse tipo de Isso situação. É importante, porque, gente, todas as empresas estão lá, as pessoas que trabalham nessas empresas estão lá, a rede ela é muito ativa. Aí você reclama da empresa de alguma forma, gente, não é espaço para isso. É espaço para a gente se aproximar e criar oportunidades. Situações ruins existem muito, mas lá é a oportunidade de você fazer o contrário, você não reclamar. Reclamei. Assim, gente, passei por uma situação com uma empresa aqui da área de telecom e foi assim, assado. Uma experiência ruim, né? Olha só como eu faria diferente se eu trabalhasse nessa empresa. Olha só como deveria ser um atendimento. Você está mostrando o quê? O seu potencial, você está mostrando a sua capacidade de gerar resultado. Então, tá vendo esse perfil? É um perfil que está no LinkedIn, é um perfil que está no nosso grupo do Telegram. É isso que a gente precisa muito desenvolver. Inseguranças e medos a gente sempre vai ter, mas a gente tem que ter esse propósito e essa vontade de sair do outro lado. Porque é isso que faz a diferença, é isso que faz as oportunidades chegarem até você. Mais uma frase boa, hein, gente? Caramba. Tô inspirado que nem a Thalita, viu? Bruno, passou uma pergunta aqui, da Liliana, não consegui pegar o sobrenome dela. Eu vi essa pergunta. Se o fluxo de conversa é aprovado pelo cliente antes de ir para o dev. E sim, Esquece. Isso. Ele é aprovado, sim, na verdade é um trabalho conjunto. A gente vai desenhando esse fluxo junto com o cliente. Cada vez que desenha uma peça ali do fluxo, a gente apresenta para o cliente, apresenta junto com o dev. O dev está sempre nas reuniões, porque ele vai orientando a gente, dizendo se aquilo faz sentido, né, para o lado dele, porque muitas vezes o UX viaja, pensa, né, numa coisa, e para o dev muitas vezes não rola. Então, é um processo conjunto, é um trabalho conjunto, a gente vai desenhando e as três partes, aliás, tem que concordar, então tem que os três aprovarem, os dois aprovarem, para poder seguir, continuar, para ir finalmente desenhar, programar o bot. Então, ele sempre, qualquer fluxo tem que passar pelos dois. Tem que ser aprovado, porque senão, imagina, a gente vai construir um negócio que não faz sentido, chega lá na ponta, a gente descobre que o cliente fala, não quero isso. Imagina, eu ia desenhar um WhatsApp que oferecia arco-íris para o cliente, eu ia delirar muito, né? Ele tem sempre que aprovar. Mas é um trabalho que a gente faz já do começo ao fim com o cliente e com o dev. Então nunca tem surpresas assim na hora que eu apresento, olha, eu fiz isso. Eu, não era nada disso que eu queria. Então a gente já vai sempre, cada passo a gente vai mostrando. Lembra que a gente falou muito ontem, né, na live também, sobre equipes multidisciplinares? É um conjunto, todo mundo trabalhando junto e traz o cliente para dentro, né? Imagina que passa, sei lá, um mês de projeto e aí a gente construiu algo que o cliente não quer. Ou construiu isso totalmente fora da cultura do cliente, sabe? Então, por exemplo, no curso aqui, eu faço um monte de piadinha, né? Dentro do curso.
Mas será que se a gente estivesse aqui, por exemplo, falando com... fosse um público de advogados, será que eu poderia estar fazendo piada, conversando, dando risada e brincando? Esse público não é assim. Eles vão olhar para mim e falar assim, cara, esse cara aí não tem credibilidade alguma. Só pela forma de se comunicar, sabe? Então, entender o seu cliente é extremamente importante e estar próximo dele também. E no fim das contas, a gente acaba indo para a área de tecnologia exatamente por ter um perfil que não é esse, que não é o que as pessoas esperam dentro da profissão, né? Esse perfil mais descontraído, essa questão da coletividade, né? Da gente estar trabalhando em conjunto para um bem maior, que é o projeto final. Tem a ver com o perfil. Vocês não estão aqui à toa. Todas nós temos um perfil muito parecido, senão a gente não conseguiria trabalhar na área de tecnologia. Só por despertar a curiosidade de vocês, já demonstra que vocês têm perfil para trabalhar conosco. Isso é interessante, né? É uma... que palavra que usa para isso? Algo que é contraditório? É uma... dicotomia. Uma dicotomia, excelente. Então, para trabalhar com a área de tecnologias e bots, você tem que ter um background que não é da área de tecnologia. Isso é importante. Olha só que dicotomia maluca. Aquela coisa que a gente planeja a vida inteira nem sempre dá certo. E acaba dando certo porque a gente não planejou. Olha, mais uma frase, hein? Caramba, Thalita tá demais. Gente, vocês estão notando essas frases aí? Tá sensacional. Bom que fica salvo, né? Fica gravado. Muito bom. Beleza, gente, vamos fazer o seguinte agora. Muitas pessoas tiveram dúvidas sobre a plataforma em si, como usar e tudo mais. Vamos fazer um hands-on aqui para fazer até um resuminho aí para a gente tirar as principais dúvidas que a gente viu hoje no Telegram. E aí depois a gente abre para perguntas aí. Bora. Acho que vai ser rapidinho aqui, só esse hands-on. Beleza, gente? Então por aqui, ó, vou mostrar as principais dúvidas que todas vocês, ou a maioria de vocês tiveram durante a criação do bot hoje. E de novo, se você tiver dúvida, o grupo Telegram, gente, eu respondi 300 vezes a mesma coisa. Faz uma busca lá, sabe? Dá um find lá, uma busca e busca. Faz uma busca e busca, né? Essa frase também é uma frase de boteco muito boa. Mas tem lá, a informação tá lá. Busque o plano A, B, C e D, sempre. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou dar uma visão geral rapidinha, tá? Mas todos os detalhes estão lá no curso mesmo, na plataforma. Tá aparecendo de certinho para vocês aí, gente? Aqui tá. Tá, é que eu tô com um monitor aqui que é mais wide, então não tava nada. Pode aumentar um pouquinho mais. Também não exagera. Aumentar um pouquinho mais. Beleza. Então, primeiro de tudo, gente, a gente tem que criar o nosso bot. Então, o que a gente faz para criar o nosso assistente? Talvez vocês possam cair dentro da plataforma aqui, dentro dessa área de dashboard. Tem vários menus aqui dentro. Vários. Mas onde a gente cria esses nossos chatbots? Dentro dessa seção aqui, Build Assistentes. Muitas pessoas me perguntaram isso lá. Mas eu não estou nessa tela. Tá aqui, ó, Builds Assistentes. Builds Assistentes. E aqui dentro a gente vai criar o nossa pequena criança robótica. Isso a gente vai criar nosso bot por aqui. Aí, muitas pessoas clicaram nesse botão aqui, ó, e essa pop-up não apareceu. Por quê? Porque aqui, ó, vou fechar aqui. Muitos de vocês, assim como eu, a gente usa essa extensão aqui chamada Adblock para tirar as propagandas do YouTube, não sei o quê, que é muito chato, né? Apesar de necessário. Mas esse Adblock aqui, ele está bloqueando essa pop-upzinha aqui. Então, primeiro ponto, né? Primeiro problema que eu vi recorrente lá. Clico aqui e nada acontece. Por quê? Porque o Adblock de vocês estão habilitados. Então, o que eu fiz aqui no meu? Eu desativei. O meu estava habilitado assim, não, estava vermelhinho. Aqui no cantinho, não sei se dá para ver muito bem. Mas o que eu fiz aqui, ó? Vim aqui, ó, nele e pausar nesse site, sempre. Nunca mais quero que o Adblock rode aqui dentro. Ele fica com esse sinalzinho aqui de joinha, de joinha, de like. Deixa seu like. Falando nisso, deixe seu like aqui nessa live hoje, gente. Para que nosso canal cresça muito e atinja todas as mulheres deste Brasil. Momento youtuber passado. O que a gente faz agora? Clique no mais e vai aparecer aqui para você criar seu novo assistente. Eu vou criar aqui, por exemplo, um chatbot live.
Descrição é a descrição do seu chatbot. Preciso preencher? É opcional. Colocar assim, chatbot da live. O que é o NLU? Expliquei lá também. É a inteligência artificial, que a gente não vai trabalhar ainda com isso. Então, sem NLU. E as squads, entenda que é equipe. Então, aqui para o treinamento, a gente criou aqui uma equipe com seu próprio e-mail. Então, seleciona aqui para aparecer só para você, porque senão vai aparecer para outra pessoa e seu bot não vai fazer sentido. Adiciona. Beleza. Está pronto. Olha meu chatbot aqui, ó. Meu robozinho. Bora editar ele? Clica no fluxo. Estamos aqui dentro. Ao vivo. Ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Beleza, tá aqui dentro. O que a gente faz agora? Clica 2 vezes. Tchu-tchu. Muitas pessoas fazendo do celular, gente. Do celular não vai rolar. A plataforma tem muitos detalhes. Ela não é preparada para celular. Tem que ser do computador mesmo. Cliquei 2 vezes. Criei meu primeiro bloquinho aqui, esse nó. Como que eu vou chamar esse nó? É o primeiro nó de todos, é onde a conversa começa. Então eu posso chamar de início. Posso chamar de welcome. Tanto, qualquer nome que a gente colocar aqui, tá? Welcome. Beleza. E a gente está fazendo um overview da plataforma, mas lembre-se do quê? Da documentação. A gente faz a documentação primeiro, depois olha para onde? Faz o depara. A documentação se reflete na plataforma. Beleza. Então esse bloquinho de início, olhando até para esse exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Início do fluxo. Beleza. O que é esse início do fluxo aqui? É esse bloquinho. Então o welcome está aqui. Tem lá esse campo chamado ponto de entrada. O que é esse campo chamado ponto de entrada? É onde a gente vai indicar onde o fluxo começa. Então, se a gente olhar a documentação aqui do auto... Cadê? Eu estava com ela aberta? Vou abrir aqui, ó. Onde está a documentação do auto? Você vai lá e escreve docs.auto.com.br. Tá aqui, ó. Nesse link tem a documentação da ferramenta. Então, esse é outro ponto importante. Você não conseguiu fazer? Olha a documentação. Porque nem sempre vai ter alguém do seu lado para te ajudar. E você tem que ser autossuficiente muitas vezes. Não consegui. E por isso que a gente vai recorrer sempre aos vídeos dos indianos, né? Ainda bem que o auto é nacional. A gente sempre se recorre ao pessoal da Smarkio. É nosso dia a dia, mexer na documentação do auto quando começa desenvolvimento. Então precisa, gente. Vocês nunca podem ser dependentes de alguém. Sempre tem que correr atrás, vai. Chega no limite. Aí, beleza. A gente conversa com o outro, mas tenham isso sempre na mente de vocês. Vocês podem, vocês conseguem fazer isso. Todo mundo consegue, basta a gente correr atrás. Beleza. Aqui dentro, eu vou entrar onde? Eu vou entrar no... Não, aqui não. Eu vou entrar na busca. Falar, putz, não sei nem onde está esse negócio aí. Vamos colocar aqui, ó, ponto de entrada. Aparece aqui, ó. Vários lugares que aparece essa referência desse ponto de entrada. Então, aqui, ó, assistentes, ponto de entrada. Fala, beleza, vamos olhar aqui dentro para ver o que tem. Olha o que está explicando aqui, ó. Ponto de entrada. Todo nó tem uma configuração chamada ponto de entrada. E nela você pode configurar uma ou mais condições que irão ativar os fluxos de conversas. Beleza? Está aqui explicando o que significa aquele campo. Pode ser que a documentação tenha termos um pouquinho mais técnicos, mas pelo menos você tem uma visão. E olha o que traz aqui, ó. Além das variáveis de contexto, contato, isso a gente não conhece ainda, né? Variáveis, nem sei o que é isso, estou boiando. Também é possível utilizar 2 condições especiais. Start e o anything else. Olha aqui, tá explicando, gente, para nós. E um ponto importante, Bruno, é que assim, vocês, mesmo que não entendam esses conceitos, podem ler e se familiarizem já com esses conceitos, porque isso tudo vai começar a fazer sentido depois. Mas se vocês tiverem uma leitura prévia aí dessa documentação, vai ficar mais fácil. Vocês vão resgatar lá da memória que vocês leram. Eu li intenção da entidade lá na documentação do auto. Começa a fazer sentido, né? Não se sintam desconfortáveis com isso. Em algum momento vocês vão resgatar essa informação e aprender. E utilizar. Além de aprender, utilizar, né? Porque utilizando a gente aprende melhor. Isso aí. Então, isso é constante na nossa área, tá, gente? Estudar, lembra que a gente sempre comenta aqui, estudar sempre, sempre, sempre. Thalita sempre comentou isso também. Estudar sempre, isso que é o estudar. Não é você se matricular em um curso. É você correr atrás, é você buscar informação e sair do outro lado. Então, ponto de entrada aqui que eu vou escrever aqui, ó, start. E aí muitas escreveram start com S maiúsculo.
E aí, não deu certo, né? Por quê? Porque ele espera start minúsculo. E aí é natural, fala assim, tem que escrever start aqui, é um campo aberto, então eu vou escrever com S maiúsculo, start, porque é o começo de uma frase. Mas aqui a gente está falando da tecnologia, então a tecnologia espera um formato específico. Então um dos maiores erros que eu também ajudei lá a resolver no grupo é esse, start com S minúsculo. E tudo minúsculo, na verdade. Porque senão ele não reconhece, ele vai falar, mas não sei o que é isso. Onde a gente descobre tudo isso? A documentação está aqui explicando, ó, start com S minúsculo também. Então tá vendo? Tá tudo, a informação tá por aí. A gente tem que sempre ter essa visão de vamos correr atrás, vamos descobrir, bora lá. E investigar. Beleza, coloquei start aqui, beleza. Deixa eu clicar aqui, ó, já mudou, tá vendo? Welcome, e ele é o start. Esses dois aqui a gente não vai ver agora, e tem aqui a mensagem do usuário. É que entra naquele nosso conceito do JSON. Do JSON. Eu vou selecionar aqui o meu primeiro, vou selecionar um texto fixo, todos os detalhes estão lá no curso, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhes aqui. E vou colocar aqui o texto do quê? Toda vez que você me disser oi, não, vou colocar a resposta, né? Toda vez que você me disser oi, eu vou responder um oi, lá no curso tá o oi sumido, que também é legal, mas aqui vai ser o oi com o meu peito gritando, te amo. A gente vai terminar essa live de hoje com essa música, hein, gente? Vai ser um coro, vai ser todo mundo assim com os braços para cima, gritando, com o meu peito gritando te amo. Muito bem, olha lá. E aí depois tem a condição aqui que eu não vou colocar lá agora. Então só aqui já deu um monte de problema. Eu vi pessoas que mudaram, por exemplo, aqui, escreveram algumas coisas aqui no padrão. Isso daqui nunca muda, tá? Esse padrão não vai mudar. Existe uma maneira de a gente configurar tudo isso que eu explico lá também na aula do JSON, sexta-feira 13. Mas isso daqui tem estrutura. Se você escrever qualquer coisa aqui fora do padrão, ele dá erro. Vou colocar as vírgulas aqui onde não deve, dá erro. Tem um padrão. Se você muda esse padrão, ele vai dar erro por consequência. Clica no botão de salvar. Beleza. E aí você vem aqui, ó, no debugger, esse botãozinho aqui, ó. Muitas pessoas também tiveram qual problema? Esse daqui, ó. Clicava no debugger e nada aparecia aqui. Por quê? Porque o chatbot em si não achou o ponto de entrada. Esse ponto de entrada aqui, ó, porque o S estava maiúsculo. Então dava erro. Então teve muitas mensagens assim lá no Telegram. Então S minúsculo, porque ele vai saber que aqui ele tem que entrar. Então meu S estava minúsculo aqui, ó, bonitinho. Ele entrou aqui dentro, ó. E olha o que ele trouxe para mim. Oi com meu peito gritando te amo. Ah, sensacional. Esse chatbot é muito romântico, né, gente? É romântico demais. Beleza. Tem um outro cenário lá dos botões, que é o que? O clique do botão. Eu não vou explicar detalhes aqui, senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui, sendo que está lá no curso para vocês. Mas um ponto que eu quero trazer para vocês aqui como exemplo é o seguinte. Vamos colocar um botão aqui, ó. Colocar um nó aqui. Exemplo. Um nó qualquer, tá, gente? Não tem um contexto aqui de chatbot criado. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Se ele clica num botão específico, eu vou entrar aqui dentro e vou colocar uma lista de botões, que está aqui, ó. Lista de opções inline. São todos os botões por aqui. Eu vou tirar esses botões adicionais que não faz sentido e vou colocar aqui, ó. Colocar um oi no texto do botão. Quem tiver perdido, gente, tudo está explicado direitinho lá na plataforma, tá? Então eu vou colocar aqui um oi também. E aqui esse exemplo eu vou chamar agora de oi. Tudo virou oi agora, graças à nossa música. Então, beleza. O que eu quero fazer aqui, ó? Vamos simular. Vou salvar e vou simular por aqui. Olha só. Oi, como é o peito gritante te ama. Essa é a saudação do nosso bot. Ele tem um texto que ele trouxe aqui dentro desses botões chamado pergunta. Tá estranho, né? O que é a humanização lá que a Thalita estava falando? É estranho um negócio escrito pergunta do nada, né? Então a gente tem que melhorar o texto. Mas aqui eu não vou melhorar de propósito. E tem um botão aqui chamado oi. Beleza. Como que eu faço a conexão desse daqui para este daqui? Eu tenho que falar o seguinte. Se o meu usuário clicar no botão oi, ele vai para o nó chamado oi. Beleza? Como que eu faço isso aqui? Venho aqui dentro, ó. Tá aqui embaixo.
São aquelas condições lá do nosso fluxo, né? Então, ir para onde? Tá aqui meu botão. Então, eu tenho que falar o seguinte, se o meu usuário clicar no botão Oi, com pontinho de interrogação, ele vai direcionar para o nó, vamos mudar o nome desse carinha aqui para ficar mais claro, colocar nó, colocar sem acento, para ficar mais... Nó Oi, no Oi, parece até uma carinha, né? Mas beleza, deu para entender. Beleza. O que eu vou fazer aqui então, ó? Venho no Welcome e falo. Venho aqui embaixo no Selecione, não tem nada selecionado. Clico aqui, ó, na condição e falo o seguinte. Onde esse meu chatbot tem que ir? Bom, eu primeiro tenho que colocar a condição. Se o meu usuário clicar no botão Oi, como que eu escrevo isso a nível de plataforma? Eu coloco lá input.value. É assim que a plataforma entende. Da onde eu tirei isso? A documentação também explica. Mas eu já trago para vocês não perderem tempo lendo lá. Se tiverem dúvida, entra lá dentro e procura. Mas estou falando aqui, ó. Input é o que o usuário vai digitar, uma caixinha. Dentro dessa caixinha eu tenho o valor do que o usuário digitou, que é o value. E eu tenho que comparar, então. O que o usuário digitou é igual ao que a identificação desse botão, que está aqui, ó. Esse value se chama Oi. Então eu falo o seguinte, ó. Se o que o usuário digitou for igual ao quê? A Oi. Ele vai para um bloquinho chamado... Peraí, deixa eu tirar o zoom aqui. Para um bloquinho chamado nó Oi. Muitas pessoas fizeram isso. E onde mora o erro aqui? Vocês já perceberam algum erro aí, gente? Coloquem nos comentários. Mas como não dá pra gente esperar muito, eu já conto para vocês o erro. Faltam aqui, ó, as aspas, porque a gente está comparando um texto com texto. Sempre quando a gente compara textos, a gente está falando de textos via código, sempre tem aspas. Então, muitas pessoas esqueceram de colocar essas aspas aqui, mesmo eu falando lá no vídeo. Então, tá vendo? Esses detalhes, às vezes a gente perde. Mas se você analisar, ver lá a aula de novo e comparar detalhe do que você fez com o que eu vou fazendo, você vai falar, caraca, era a aspa. Caraca, era o S maiúsculo. Repare nos detalhes, que isso muda o jogo. O igual, por exemplo, ele não é separado, ele é junto. Exato, é juntinho aqui. Ó. Você coloca separado, ele já não vai reconhecer. Porque a gente tem que dar instruções para o computador de alguma forma. Isso é uma instrução que ele reconhece. Tem alguns itens que ficaram pinados lá no PIN, lá no Telegram, nos avisos. Algumas dicas estão lá. Isso, é importante. As mensagens principais estão lá dentro. Já mostro no Telegram aqui para vocês também. Então, cliquei fora. Olha o que ele fez lá agora. Pá, bonitinho, ó. Ele fez a conexão e falou o seguinte, ó. Ele só vai vir para o nó chamado nó Oi quando? Quando input value, o que significa input value? O que o usuário digitou ou clicou, representa a identificação Oi. Então, beleza. Ele vai vir para cá. Aqui dentro, o que eu tenho? Ó? Puta, não tenho nada, né? Ó. Nada, zerado aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem para o usuário. Vou colocar um texto e vou substituir aqui. Ó. Esse daqui você não pode substituir. Por quê? Porque isso é um padrão que a estrutura da plataforma já entende. Ó. O tipo de mensagem é texto, text. Então, o que a gente vai mudar? Só aqui dentro da mensagem. Como você descobre isso? Pá, documentação também. Então aqui eu vou falar assim, Oi de novo, porque esse bloquinho ele tem muita profundidade de conteúdo que esse bloco fala, né? Ele só fala Oi, esse é o nosso chatbot. Criei aqui bonitinho, não vou dar nenhum destino para ele, esse é meu bot. A linha ficou estranha de ver? Modifica ela aqui também, ó. Beleza. Pode colocar para baixo, simula a documentação que vocês criaram para ficar mais fácil de se entender também. Cliquei em salvar. Pá, dei aqui o refresh. O que acontece lá? Olha lá. Oi, como é peito gritando, te amo. O que aconteceu? Ó, clica aqui que você consegue visualizar as etapas que o seu bot está passando. Você consegue, se existe um erro aqui dentro, você fala, puta, parou no welcome. O erro está onde? Está no welcome. Vamos investigar o welcome? E aí começam essas análises. O start está com S minúsculo. Aqui o texto está certinho, dentro do padrão. Aqui eu estou usando aspas. Aqui a minha condição está correta, aí vem o trabalho de curadoria. Mas quando eu clico no Oi, o que ele faz? Ó, mandou até uma música lá do Kuduro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O bot funcionou, beleza. É isso daqui que é o exercício de hoje. Vocês podem exercitar bastante. Eu tenho lá as sugestões para vocês exercitarem.
E amanhã vem o desafio para vocês criarem um bot realmente. Então, só resumindo os problemas que aconteceram hoje. Adblocker, aqui, ó. Adblocker é um dos problemas que aconteceu. Beleza. Outro problema que aconteceu, muito recorrente, esse S tem que ser minúsculo, tudo isso é minúsculo. E aqui, para eu fazer esse redirecionamento, o que eu tenho que fazer? Colocar sempre o input value igual ao value que eu cadastrei. E onde está esse value? Está aqui, né? Ó. Esse oi tem que ser igual a esse oi. Ah, mas e se fosse oiê? O que eu teria que colocar aqui também? O mesmo certinho, porque senão ele não vai funcionar, não vai reconhecer. Salva, testa. Não deu certo? Analisa. Busca entender o porquê, em que momento o seu bot parou. E aí é aí que mora o aprendizado, gente. Não é simplesmente vocês copiarem o que eu faço lá no vídeo. O aprendizado mora nisso. Aconteceu um problema? Busque resolver esse problema. Que vocês vão ficar muito feras nisso daqui. Muito. Não só na plataforma Auto, isso é para qualquer outra plataforma, tá, gente? Essa estratégia é igual para todas as plataformas. Muito bem, falei pra caramba aqui para variar, né? Mas vamos ver as perguntinhas aí? Mandem as perguntas, gente. Vocês viram algumas perguntas tudo aí? já. Já respondi tudo. Você estava explicando a plataforma, eu já respondi tudo. A Ariel é demais, gente. Ela é muito proativa. Viver no mar traz esses benefícios, viu? Muito bem. Beleza, então mande mais perguntas aí pra gente antes da gente fechar nossa live de hoje. Temos mais um sorteio, Bruno? Ah, sorteio! Nossa, muito bom. Exatamente, temos mais um sorteio que vai acontecer amanhã. Todos os detalhes estão aonde? Na plataforma. É isso aí. Por que a gente está fazendo sorteio aqui? Para estimular vocês, gente. Bora lá, vamos para cima. Seja com sorteio, seja com as lives, seja com Telegram, seja com o bot de vocês, seja com portfólio, a gente quer que vocês alcancem resultados. Bora lá. Então amanhã tem sorteio. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês aqui os detalhes. Deixa eu achar. Aqui. Aqui, ó, sorteio. Esta aula aqui, ó, que é a penúltima do nosso módulo 4, eu estou explicando como vai funcionar esse sorteio. É o mesmo processo do último sorteio, tá, gente, que a gente fez ontem. Tô até perdido nos dias. Tem um post no Instagram. Meu Instagram tá tanta aba que eu tô perdido aqui, gente. Vamos entrar aqui, ó. Esse post aqui do Instagram, ó. A gente quer saber qual que foi a sua nota no quiz do Pac-Man dos bots. Responda aqui, ó. Tem todos os detalhes. Quanto que você tirou, se a resposta for 0, aquele bot que quebra a porta. Tem todas as classificações aqui. Coloque nos comentários aqui, a gente vai fazer o sorteio a partir disso também. Tudo isso, gente, para estimular vocês. Bora lá que vai dar certo. Vocês vão sair dessa primeira semana aqui, ó, com tanto conhecimento, gente, com tanto conhecimento que eu precisei aí de quanto tempo para aprender tudo isso? Sei lá, pelo menos uns 8 meses, gente, para aprender essas coisas todas na raça, assim. Essa pergunta é boa. Como será o nome da estia amanhã? Vilma, Jéssica Rabbit, Daphne da Florzinha. Tem várias opções ainda. Eu tô... Legal, vocês ficam dando ideia para o Bruno. Legal. Estou refletindo ainda. Vocês são ótimas. É muito bom. Beleza. Dúvidas, gente? Mandem as dúvidas aí pra gente assistir. Já respondeu tudo aí? Mas se tiver mais alguma dúvida, agora é a hora. Mary Jane. Essa é boa, Mary Jane. Caramba, essa eu não tinha pensado aí na Mary Jane. Muito boa, hein? Ó, vai ficar aqui na mente. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se quando acabar o curso teremos acesso ao nosso chatbot. Sou empreendedor e estou montando um bot voltado para a minha empresa. Conversei com o Bruno hoje sobre a minha empresa de massa. Ah, é verdade, Isabela. A gente está vendo exatamente isso porque a gente tem a questão aí de privacidade de dados, né? Que é uma coisa que está muito em evidência hoje no mercado.
muito evidência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, o que acontece? Por exemplo, os dados de vocês a gente utilizou aqui para cadastrar na plataforma, é o e-mail de vocês. Né? E muitas pessoas que não estão acompanhando o treinamento se questionaram, falam assim, caramba, mas por que vocês estão usando o meu e-mail para cadastrar alguma coisa? Então a gente vai analisar um pouquinho melhor esses pontos e a gente vai ver se vai deixar aí o acesso de vocês dentro da plataforma ou se a gente vai remover os acessos. Mas avisaremos para vocês, tá bom? Nada impede de vocês utilizarem ferramentas gratuitas aí da internet para fazerem seus bots. Sim. Claro, o Auto é melhor por ser em português, por exatamente ele ser desenvolvido para atendimento ao cliente, né? Essa agilidade que vocês têm em desenvolver o chatbot no Auto, vocês não vão encontrar em outra plataforma, mas é uma possibilidade. É isso aí. Então, assim, tudo que vocês estão aprendendo aqui, gente, vocês conseguem aplicar em outras plataformas também, porque os conceitos são os mesmos. A gente está falando aqui da plataforma Auto porque é o nosso mundo que a gente está trabalhando por aqui, tá? Mas entendam que a partir do final deste curso vocês sabem construir chatbots. Olha que incrível, gente. Pergunta da Kemili. Que nome diferente, olha que interessante. O menu precisa ter apenas um botão? Não, não. O que eu trouxe para vocês com um botão só é um exemplo. Amanhã que vai aparecer para vocês o desafio lá no módulo 5, lá eu sugiro vocês criarem 3 botões diferentes, até múltiplos botões. Aí o bot começa a crescer pra caramba. E aí, Thalita, o que você acha de botão? Quantos botões tem que ter de mínimo, máximo? A gente pode colocar um limite? Não sei, né? A gente tem como colocar um limite? Não tem, né? Isso vai do cliente, o que ele pede, o que ele deseja. A gente pode colocar um botão, a gente pode colocar 3, 4, 5 botões. Vai da interação, da necessidade do cliente. Uma das meninas perguntou também sobre boas práticas, né? O que faz quando o cliente é teimoso e a gente diz, melhor não fazer isso. Por quê? Porque a experiência do seu usuário não vai ficar tão boa. O que a gente faz com esse cliente, Thalita? Então, eu costumo dizer que eu sou um pouco abelhuda, sabe? Porque eu fico batendo na mesma tecla e fico mostrando, até ele entender que não é uma boa ideia. Mas tem cliente que fala que é padrão, tem que seguir, e infelizmente a gente tem que seguir a ideia do cliente, né? Mas eu sempre defendo que você tem que mostrar a sua ideia e mostrar todos os lados positivos e negativos. E se você tem um bom argumento, por que não apresentar, por que não discutir? Eu sou sempre a favor disso. Não é porque ele é o seu cliente que você tem que aceitar todas as coisas que parecem absurdas que ele está falando. É claro que tem que saber falar com jeitinho e apresentar, mas aí a gente está lá para mostrar as opções, mostrar as ideias. Então, eu sou super a favor da gente discutir, apresentar e tentar tirar essa cabecinha, sabe, oca do cliente que muitas vezes eles têm. Esses dias aconteceu uma situação comigo com um cliente que foi assim, eles pediram para a gente colocar dentro do menu a fraseologia informações sobre pagamento. E essa opção do menu levava ele para a área financeira. E também nesse menu tinha uma opção para outros assuntos. E eu peguei um atendimento, lá fazendo a curadoria do bot, eu peguei um atendimento onde o cliente colocou em outros assuntos, e aí a gente abre o input text, né, para o usuário escrever, e ele respondeu, segunda via do boleto. Ou seja, informações sobre pagamento não estava claro para o cliente que lá naquela opção ele conseguiria a segunda via do boleto dele. Isso tudo precisa ser repensado. Quando a gente pega esses atendimentos aí do cliente, a gente precisa repensar na estrutura do bot, na questão do UX, da experiência do usuário. Esse é um exemplo de curadoria. Sim, né? Porque a gente desenhou, apresentou e o cliente concordou, falou que tá ok, que vai funcionar, que o cliente vai ficar, que o usuário vai ficar satisfeito, né? A gente vê muito disso, que a gente apresenta umas opções no menu e na terceira tentativa o usuário vai entender o que é. Então, por isso que a gente tem sempre que fazer melhoria, apresentar novas fraseologias, porque nem tudo é engessado, né? A gente pode sempre melhorar. Assim como a gramática está sempre evoluindo, o bot também vai sempre evoluir, a gente também vai sempre evoluir.
É isso, gente, experiência, né? Bom, experiência fala tudo. Por isso que o chatbot não é construído só por desenvolvedores. E como a gente descobre essa experiência? Vocês vão ver isso na sexta-feira. Por quê? A gente tem que pegar esse nosso bot que a gente criou e entregar esse chatbot para outras pessoas, para que as pessoas quebrem esse bot. Aí vem a parte legal de quebrar o bot. Porque a partir disso a gente consegue ter insights, né? E a gente nunca vai ter todos os insights na nossa cabeça. Jamais. Nunca. Então não pense que você sozinho você sozinha na sua equipe, talvez, ou a sua equipe em si, você sozinha vai trazer todas as possibilidades de conversa que o usuário pode colocar dentro do bot. Porque não vai rolar, gente. Sempre vai ter uma falar, caraca, não pensei nisso. Sempre. Sempre. Muito bem. Bora fechar a live de hoje, então? Hoje, ó, a gente tinha comentado aqui nos bastidores, gente, que a gente ia fazer uma live de 1 hora, daria, assim, né? Não, uma live de 1 hora tranquila, a gente vai conversar bastante, trocar bastante aqui e tudo mais. A gente não consegue terminar as lives em menos de 1 hora e meia. De tão profundo que vão as nossas discussões por aqui, as perguntas que vocês fazem, tá? O engajamento de vocês tá excelente, gente. Parabéns. Beleza? Últimas palavrinhas então, mentoras, por favor. Gente, muito bom compartilhar conhecimento, receber o feedback de vocês, como eu falei ontem. Continuem emocionando nossas mentoras, né, Thalita? Gente, Eu não chorei hoje, hein? Vocês realmente nos emocionam muito, tá? Faremos o possível para auxiliá-las aí no LinkedIn. Hoje eu acabei abandonando um pouco o LinkedIn, fiquei mais lá no Telegram para debugar o bot mesmo, ajudar lá nas dúvidas. Mas a gente está aqui, vai responder todos vocês assim que possível e continuem firmes e fortes aí. Essa etapa aí do módulo 4 é a etapa que mais mexe com a nossa sensação de incapacidade, porque é tudo muito novo e tudo que é novo assusta, né? Mas vai com medo, vocês têm aí uma equipe inteira para prestar esse suporte, esse atendimento, né? Por mais que a gente tenha falado sobre se vocês serem mais autodidatas, vocês procurarem pensar, é tudo para o bem de vocês, tá? Mas, de qualquer modo, nós estamos aqui disponíveis para prestar esse suporte. Boa noite. Belas palavras. William Bonner. Eu vou citar mais uma filosofia, não é de boteco, eu vou citar Michelangelo, acho que foi Michelangelo que falou. Olha. Que o nosso maior erro não é mirar alto e errar, é mirar baixo e acertar. Porque aí a gente acaba se acomodando, né? Então, vamos mirar alto, vamos errar e vamos continuar mirando e tentando mais uma vez, porque a vida tá aí para isso, né? Pra gente tentar, errar e tentar até acertar. Caramba, terminou com uma frase bonita, hein? Parabéns, Thalita. Essa não é de boteco, hein? Muito bom. Meninas que acompanharam a gente aqui nessa live maravilhosa de hoje, de novo, né? LinkedIn tá aí, gente. Mostre seu conhecimento por lá. Tire um print desta live e posta lá o que você aprendeu por aqui. Então, minhas últimas palavras aqui para vocês na live de hoje é resiliência, gente. Não desista no primeiro problema. Não desista jamais. Tem um plano A, B, C, D, E. Revisite os conteúdos, revisite lá o grupo, revisite lá a seção lá de mensagens pinadas lá, mensagens marcadas, que lá estão as principais informações. Corram atrás, não espere a informação chegar até você. Faz acontecer. Beleza? E para fechar essa nossa live de hoje, gente, a gente vai fechar aqui com grande estilo agora. Com vocês. Cadê? Espero que o áudio esteja sendo compartilhado neste momento. Eita, nós tirando o anúncio. Com vocês, gente, a música dos chatbots. Tá para ouvir aí? Não. Droga. E para fechar essa nossa live de hoje, agora sim. Colocando na parte principal aqui da música.
Tira, senão vão cortar nosso vídeo do ar. Então, toda vez que você me disser um oi para o seu chatbot, ele vai responder o quê? Respondeu oi, gente, com o peito gritando te amo demais. Oi! Temos aqui uma participante especial. Tchau, gente, um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite para a filha da Thalita. Fala para ela falar boa noite pra gente. Habilita o áudio aí. Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Falou, gente. Um abraço.